Vocês estão com saudades, crianças? Eu não ouvi direito. Ele vive em Floripa e odeia editar. Guma Noob, logo quadrado. Mas ele adora o café e o Jace. Guma Noob, logo quadrado. Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legacy. Guma Noob, logo quadrado. Por favor, Bob Esponja, não me processe. Guma Noob, logo quadrado. Fala galera da internet, hoje estamos de volta com mais uma partida de Legacy do CLC. A semifinal da etapa de Florianópolis aqui acontece num mirror bem interessante de Grixis Delver. Um deck que é um tempo, né? Então, decks que você faz alguma criatura, algum tipo de clock e vai segurando todos os tipos de removal dele até matar com esse seu clock que você tem na mesa, que no caso é o Delver, ou pode ser também o True Name Nemesis, Gurmag, tudo custos pequenos de cartas. O deck é muito cirúrgico, então você faz geralmente Delver turno 1, vai anulando com Daisy, Foe, também usa Stifle para até destruir lands do oponente, porque elas anulam habilidades ativadas ou desencadeadas. Você pode anular uma Fetch, né, a habilidade de buscar a land. Então é um deck bem... Trava bastante o jogo do oponente enquanto você vai com a sua threat na mesa, matando aos poucos o seu oponente. Como ele é Grixis, vai raio, né? Então você consegue às vezes finalizar também com o seu próprio raio. Aqui, o Grixis Delver do Amaro Albuquerque não tem o seu Delver turno 1, o que seria o ideal, né? Mas não tinha na sua mão, então ele está caçando aqui com um Ponder. Às vezes ele pode ter, também ele está procurando a outra land. Então você tem vários chip removals, chip spells, tudo para fazer esse clock funcionar certinho. Quase tudo é drop 1, né? Quando eu jogava de Eldrazi, um Cálice para 1 era devastador contra um Grixis Delver. Ele só tinha como destruir no sideboard. Poucas versões utilizam Colagan Command no main deck. Aqui o Juliano está tentando fazer o Delver, mas prontamente tomou um Daisy. Então agora é a vez talvez do Amaro fazer o seu. Fazendo uma Polluted de Delta. Já estourando. Então, um Cálice para 1 é bem forte contra o Grixis Delver. Uma das justificativas de você usar Cálice no formato é porque decks de Delver e também outros tipos de deck, né? Na época Miracles até ele, você tem vários drops 1. Qualquer deck usa muito drop 1. Mas esse Grixis Delver é praticamente o deck inteiro, né? Aqui o Amaro conseguiu resolver o seu Delver. E se não é drop 1 o deck, né? Você paga 1 geralmente, como é o caso do Gurmag Angler. Claro que um Cálice para 1 não anula o Gurmag se você pagar uma mana só para ele, porque o custo dele é 7, mas enfim. Aqui agora o DMs Juliano está estourando a sua mais uma Fetch aqui. O deck tem muitas Fetch Lands, vão só apenas 6 duais e o resto é Wasteland ou Fetch, fechando o total de 18 lands. As duas listas são exatamente idênticas. Então os dois eles treinam entre eles, então eles já conhecem a versão do outro, né? Até o sideboard é exatamente igual, então os dois estão completamente num mirror. Até o shield é igual, né? Então vocês podem ver aqui. E para não dizer que não é mais mirror, olha só, até a mesa está praticamente igual. Duas Volcanic e um Delver, apesar de que o Demis tem uma land a mais, mas agora é o turno do Amaro. Vai fazer outra land possivelmente. Mas o seu Delver não flipou, né? Ele está numa posição desfavorável aqui. Está na fase de querendo entrar na fase de combate? Não, ainda não. Fez uma Tropical Island, fazendo um Brainstorm. Está tentando aqui, eu acredito, achar algum tipo de removal para tirar esse Delver da frente. Pois ele... Aqui o seu oponente vai ter a chance de flipar o seu Delver. Ainda mais se ele tiver um Brainstorm, né? Pois ele pode dar Brainstorm na manutenção, ajeitar o topo. Uma coisa bem comum de se fazer com o Delver. Manutenção Brainstorm, né? Aqui ele está com o seu próprio Brainstorm também. No próximo turno ele vai de certeza flipar esse Delver. A não ser que a mão dele estivesse muito ruim, né? E não tivesse nenhuma feitiço, nenhum instante. Optou em não bater. Não quis oferecer a troca para o outro Delver.
E como eu falei, o Demis já tinha um Brainstorm na mão, então na manutenção ele está fazendo o próprio para forçar esse Delver de flipar de qualquer maneira. Além de você poder ficar com as melhores cartas na mão, já que ainda vai comprar uma, então muitas vezes eu falo que o Brainstorm é bom você fazer depois de dar o draw, né? Porque daí você cava mais cartas, mas quando você está procurando algo. Mas no caso aqui, como ele está querendo flipar o Delver, é muito aconselhável, pois assim ele tem a vantagem, pois se ele não flipasse também, caso ele batesse, o Amaro poderia oferecer a troca, bloqueando com o seu Delver, daí também complicaria perdendo seu Delver. É muita opção, né? Esse é um tipo de deck que tem milhões de opções, parece bem simples de jogar, mas ele é bem complicado. Eu acho um deck bem difícil de jogar, porque você tem que saber muito bem sobre o meta, para você poder jogar exatamente cada carta. Cada carta é relevante para você utilizar nesse deck. O Taxan Probe aqui, ela tem um mini combo no deck com as Cabal Therapy. Depois você olhando a mão, depois você dá uma Cabal Therapy e você sabendo a carta que o oponente tem na mão, você nomeia para ela descartar, né? Com a Cabal Therapy. Eles não estão utilizando no main deck Cabal Therapy, somente no side, carta que provavelmente entrará, pois no Mirror é bom. O Demis aqui, ou Demão, né? Que a galera chama de Demão, então eu vou chamar mais de Demão, que é mais fácil pra mim. O Demão, ele destruiu aqui a Volcanic com a sua Wasteland e já está atacando com o seu Delver. Agora o Delver do Amaro flipou, pois ele tinha dado aquele outro Brainstorm, curiosamente com o Brainstorm também. Então ele teve vários Brainstorms nesse jogo. Flipou o seu Delver também, mas ele está aqui talvez na race um pouco atrás, pois se ele bater com o Delver ele vai empatar, então na volta o outro Delver bate. Fez o seu Xamã e bateu com o Delver. Ele poderia optar em deixar o Delver para bloquear, mas como o Grixis vai muitos removals, ele poderia perder esse Delver com algum raio, ou Forked Bolt, e daí o outro Delver bateria livremente e ele perderia esse Delver. Claro que aqui eu acho que a opção melhor para matar seria o Xamã, pois esse Xamã na mesa pode ficar lhe dando muitos recursos de vida, ou até mesmo de mana se precisar, né? Pois é um jogo que a mana às vezes pode ser escassa, pois fica aquela guerra de Wasteland, e muitas vezes você fica sem mana para pagar os dazes do oponente, né? E mais um Xamã. Tá exatamente igual essa mesa, praticamente, né? Tirando as lands. Tá um mirror exatamente, né? Não conseguiu ou não tinha o Demis maneira de matar alguma das criaturas do Amaro. Então o board ainda está cheio para o Amaro. Batendo aqui. Vendo aqui que temos uma corrida, né? Pois vamos ver quem chega primeiro no 0 aí, já que ambos estão optando pela agressividade. O Amaro aqui conseguiu baixar uma Wasteland pra... Achei que ele ia destruir agora já, mas optou em fazer na manutenção. Ele poderia ter feito no turno dele, mas ele optou em fazer na manutenção. Talvez para forçar o oponente a gastar alguma coisa, não sei. O Demis quase vai destruir, mas antes ele pensa em utilizar essa mana, já que ele vai perder esse terreno, então vai aproveitar e tentar forçar aqui. O Amaro poderia em resposta estourar sua fetch para tentar usar o Xamã, para anular esse Xamã, pois se ele dá o mesmo alvo, né, pois o Xamã ele dá o alvo na carta no cemitério. Então se você utilizar o seu Xamã dando o mesmo alvo na carta que o Xamã do oponente está dando, você anula a habilidade do Xamã do oponente. Mas ele optou em não fazer isso, talvez porque ele teria que estourar sua fetch com Stifle, né? Daí essa fetch pode ir pro limbo, né? Daí ele só toma um e não busca land. Então ele deve estar jogando em volta muito do Stifle. O Demis aqui está estourando a fetch. O Amaro não tem Stifle, pois acredito que ele teria usado, pois isso travaria a land do Amaro. Do Demis. Que em resposta ele está tentando fazer um Brainstorm. Tentando aproveitar aqui
que o Demis tem menos mana. Ele realmente, mesmo que eu acho que ele poderia também estar procurando um Stifle para anular a fetch do Demis, mas eu acho que ele não, mesmo se ele achasse, ele não vai estourar, pois se ele estoura essa fetch, eu acho que o Demis pode ter um Stifle e ele perde a fetch dele, né? Pois ele tinha uma Volcanic em pé. É uma partida de xadrez bem, como eu falei, bem calculada aqui, porque os dois conhecem a lista um do outro, então eles estão jogando em volta muito de cartas que podem ferrar essa corrida aí, já que ficar sem lentes nessa match não é legal. Claro, nenhum deck sem lentes joga direito, mas nesse deck aqui, como são 3 cores, ou entre aspas 4, pois como vocês estão vendo ali tem uma Tropical Island, a mana verde é pro Xamã, para poder ganhar vida com ele, poder tentar ganhar a corrida. Tanto que o Amaru aqui no passe nem estourou a fetch para fazer o Xamã, né? O Xamã dele não foi utilizado. Tá jogando muito bem em volta de Stifle. Que não é uma carta essencial nessa match, possivelmente ela vai sair no G2 e no G3. Mas no G1, como ambos usam 4 Stifles, não é bom ficar jogando sem pensar nela, né? Aqui ele está utilizando o Xamã para adicionar mana, remover uma Polluted de Delta, fazendo seu True Name. Ele já está com 6 de vida, já está numa posição que quase no Bolt Range. E o Demis aqui, ó, usando Full, removendo uma Stifle. Ele tinha a Stifle, então o Amaru jogou muito bem em volta da Stifle. Pois ele poderia ter tomado lindamente naquela fetch. True Name aqui tentando ser anulado por uma Full, porque True Name é muito forte nessa match. Mas o Amaru na volta usando Full, né, anulando a Full, removendo sua Daisy. True Name aqui entrando e nomeando, obviamente, o Demis Juliano. Né? E aqui ele vai optar em não bater, pois ele está com 5 de vida, então ele já entra no Bolt Range. Bolt Range, para quem não sabe, seria, né, a área do raio, né, porque você, no DA3, você está nessa área, né? Qualquer raio você morre. Ambos os decks usam 4 raios. O Amaru aqui vai perder o seu Delver, pois o Demis fez um Dismember no passe. Aí aqui ele já morre diretamente, não tem nem o Bolt Range, eu até confundi, era o Xamã Range, né? Porque o Delver bate por cima e o Xamã tá ali para fechar com 2 de dano. Então o Amaru não tem nenhuma carta na mão, o Demis bate 3, voando aqui, o Amaru vai a 2. E só o Xamã finaliza com 2, então esse G1 já está finalizado aqui. A não ser que ele esqueça de fazer, mas eu acho muito pouco provável, né? Você está a 2 e tem um Xamã na mesa. Ou se o Amaru tivesse com o seu Xamã em pé, né? Só que ele teve que utilizar para fazer as manas. Então vamos aqui para o Side-In. Ambos estão utilizando o mesmo Side-In e o mesmo Side-Out, então eu estou colocando aqui. Side-In são 2 Pyroblasts, que anula praticamente quase todas as cartas do deck, ou destroem os Delvers. Aqui eles estão usando 2 Cabal Therapy no side. Né, muitas versões utilizam Cabal Therapy no main, então eles estão colocando pra dentro, pois você dá Gitaxian and Probe e você vê a mão do oponente, você sabe as cartas que ele tem, então às vezes o Cabal Therapy tirando 2 Brainstorms ou até mesmo 2 raios é muito forte. Também entrando Forked Bolt, que é essencial, pois ele mata 2 por 1 muitas vezes, você consegue matar um Delver e Young Pyromancer. E Electric, que também limpa a mesa matando Delvers e Young Pyromancers. Young Pyromancers e seus tokens, né? O side-out deles é 4 Full e 2 Stifle, que como eu falei nessa match não é tão essencial. Eles também podem optar em, quando você não está no play, você tirar uma Daisy e tal, mas aqui eles optaram em tirar 2 Stifle e 4 Force of Will. Daisy possivelmente pode ser mais importante do que Stifle em alguns momentos, né? Mas também eu conversei com o Amaru sobre esse sideboard, ele comentou que possivelmente ele tenha tirado aqui no draw, quando você está no draw, 1 ou 2 daisies, dependendo da situação, e voltando esses Stifle. Mas aqui estão os sideboards. Forked Bolt, que é muito forte no Legacy mesmo, né? Porque você consegue matar muitas criaturas 2 por 1 muitas vezes, e às vezes aquele 1 de dano que você dá no oponente também fecha muito o jogo. Você pode dar 2 também numa criatura, mata o Xamã.
Electricity também limpa o Young Pyromancer e todos os seus tokens. Mata o Delver também. Amaru não fez de novo drop um Delver, mas o Demão aqui, pelo jeito, vai fazer. Ele fez a mesma land, a Flooded Strand, ou Praia Inundada. Outra coisa interessante no Grixis, né, que quando você vai buscar a land, como são muitas opções, né, as FATs buscam praticamente quase todas as lands, você tem que pensar muito bem em qual land buscar, ainda mais no Mirror, que você sabe que o seu oponente vai ter Waste Land e você vai perder a sua land, né? Então, saber qual land jogar em volta, qual baixar, qual buscar para começar com Delver, começar com Xamã, sempre é uma dúvida muito recorrente, assim, e você tem que pensar muito bem. Por isso que a Gitaxian Probe ajuda bastante, né? Mas aqui o Demis começou de novo com um Mana Delver. Dessa vez, o primeiro Delver dele resolveu. Amar aqui na dúvida de baixar, é uma Wasteland que ele está tentando baixar, eu acho. Como eu falei, você tem que pensar muito bem quais lands baixar, né? Ele poderia baixar uma land que adiciona colorida para tentar matar o Delver e baixar o seu próprio Delver, ou baixar o Wasteland tentando travar o Demis nas lands e baixar o Delver ou matar o Delver. Tem milhões de opções. É uma match bem interessante por causa disso. Ele optou em matar o Delver e já destruiu uma das lands, né? Também ele deixou a Wasteland, baixou antes, porque se ele tomasse um Daze ele teria como pagar. Claro que ele poderia também dar a Wasteland antes e dar o raio depois, que daí o Daze não poderia ser jogado, já que você tem que voltar a land. De qualquer modo, ele teria as lands na mesa, né? E conseguiria resolver o seu raio. Demis baixou agora outra para inundada, a de investida, mais antiga. Young Pyromancer para o Amaru, seguido de uma Gitaxian Probe. Então um token já vai ter na mesa, um tokenzinho de elemental pro Amaru, né? Claro que pode tomar um Stifle, a habilidade de botar um token. Não vale, eu acho que tanto a pena dar um Stifle na habilidade de botar um token. Pode ser que esse token faça a diferença total no jogo, mas eu acho que no início não é uma coisa tão relevante você dar um Stifle nessa habilidade. Ambos estão agora somente com 2 Stifle no deck. Gastar um Stifle, talvez não botar um token, acho que não é a relevância no momento. Vamos ver aqui a mão do Demis. Tem 2 raios, um Brainstorm e um peixão, um Gurmag. Gurmag Angler. Está meio fludado pelo que dá pra ver aqui. De relance a sua mão. Tem mais 2 Fats e uma dual, eu acho. Não estourou a Fat no passe. Gurmag Angler. Um peixão. True Name Nemesis, que é conhecido como peixe de peixeira. E o Gurmag, que é o peixão, né? Então é um deck de peixe praticamente. Temos aqui baixando a sua segunda land e estourando a outra Flooded Strand. Tá indo a 18 só das próprias lands. É a terceira Flooded Strand. E baixando, buscando a Volcanic Island. Eu acho que um dos raios aí vai cair já na cabeça do Young Pyromancer. Ele possui 2, então esse Young Pyromancer não pode ficar na mesa, porque ele começa a criar todos esses filhotinhos aí de elemental. Bem complicado deixar ele na mesa, porque todos esses tokens de elemental ainda são champ blockers de Gurmag, que é o que ele tem na mão. Então se ele resolver esse Gurmag, em breve ele já não consegue se deixar o Young Pyromancer atacar de maneira efetiva, já que fica pelo menos um monte de token de elemental, enquanto o Amaru pode ter algum Delver depois, fica batendo por cima, enquanto seu Gurmag não consegue chegar a dar os danos no Amaru, né? O tokenzinho já mostrou serviço e já deu 1 de dano. Demão aqui fazendo Brainstorm, tentando limpar essa mão aí meio fluidada. Ele tem uma Fat, então ele consegue fazer o Brainstorm perfeito, que é o quase, entre aspas, um Ancestral Recall, né? Compra 3 e se livra de 2 ruins, mas claro, nada chega perto de Ancestral Recall. A não ser o Treasury Cruise, na época que ele era legalizado ainda no Legacy. Não durou muito, né? Mas
mas era mais perto do Ancestral Recall que tinha no formato. E baixou outra, a quarta Flooded Strand. As 4 para inundada. 3 são de investida e uma de cans. Fazendo aqui o seu Brainstorm perfeito. Buscou a Underground Sea. Já consegue fazer o seu peixão. Já está adicionando uma preta e quando começa a verificar o seu cemitério, né, você sabe que o seu oponente está para baixar o peixão. Claro que o Amaro já sabe porque ele olhou com a Quitaxen. Gurmag Angler on the table. Não foi anulado esse Gurmag. Sabemos que ambos tiraram as 4 Force of Will, né? Eles provavelmente já sabem, já que eles jogam junto. Então ele já deve saber mais ou menos que o side out de cada um é praticamente o mesmo. Ali no caso foi o mesmo. Claro que às vezes você pode tentar inovar e deixar uma full, não sei lá, né? Não recomendo. Só para surpreender o seu oponente, já que ele já sabe mais ou menos do seu side. Mas aqui a full ela é uma 2x1 pro seu oponente, né? Você perde, além da full, toma 1 e ainda perde uma outra carta azul importante. Já que é um jogo de trocação, muita trocação, 1x1 aqui. Esse Gurmag, para ser bem destruído, teria que ser um Dismember, né? Porque você dá um raio, um Forked Bolt ou 2 raios nele, é muita desvantagem. Revelando aqui Forked Bolt, raio, Brainstorm também, e vendo a mão do demão. Amaro aqui também tem um peixão. Ele pode fazer o peixão dele, mas ele sabe que a grande chance de ele morrer pro Forked Bolt e raio que o Demis tem. É um 2x1, mas ele perde um grande bicho também. O Demis também tem um Spell Pierce na mão, revelado ali na Quitaxen. Fica a dúvida se vale a pena. Às vezes você pode ganhar um 2x1, mas às vezes as suas outras cartas na mão não vale tanto a pena para você dar esse 2x1 pro seu oponente. Que ele está dando um Dismember e tomando 2, pois ele pagou uma preta pelo menos no Gurmag Angler. Deixou 2 em pé, justamente pois ele sabe que o Demis tem um Spell Pierce na mão. Se o Demis optar em jogar esse Spell Pierce, o Amaro prontamente vai pagar essas 2. Talvez se não tivesse esse Spell Pierce, o Amaro tivesse pago mais uma preta, né? Pra não tomar esse 1 de dano. Claro que a Fetch é 1 de dano, mas pagando a preta você toma pelo menos 1 de vida você salva, né? Na verdade 2, né? Já que você já ia ter que tomar essa Fetch de qualquer jeito. E agora ele tá fazendo o peixão dele. Na verdade ele optou em baixar o peixão mesmo que ele tome um 2/1 negativo, né? Porque o Demis vai ter que gastar 2 para matar esse peixão. Só que como o Amaro está numa posição muito privilegiada, ele tem ainda seu token de elemental. Ele poderia optar em não baixar o peixe agora e forçar o Demis a jogar o Forked Bolt no elemental e nele, para depois baixar o Gurmag, que dificilmente seria morto, só se o Demis comprasse outro removal ou outro raio, como um raio, né? Então ele botou o peixão ali meio que querendo ver, vai jogar 2 removal nele ou vai top decair o Brainstorm não, com o Brainstorm um Dismember, né? Dismember é a melhor opção aqui para o Demis. Vai um em cada deck, então não é tão fácil assim de achar. Na lista de cada um vai um só Dismember. Fez um Brainstorm. Mais um Brainstorm perfeito, estourando a Fetch da mesa. Vida é recurso, né? No ambos decks. Você toma bastante dano para si mesmo com as Fetches, mas você vai deixando sua mão cada vez mais redonda para comprar o que você precisa, né? Com 3 lands na mesa, ou até mesmo 2, você consegue jogar perfeitamente com o deck do Grixis. Utilizou aqui a Tropical Island para fazer o Xamã.
resolver o Xamã. O Xamã já consegue dar um bloco no elemental, além disso ele consegue ir drenando a vida do Amaru, que está menor. Ele já tomou bastante dano com o seu Dismember e as Fets. Mas temos um peixão do outro lado e esse Gurmag é 5/5, ele é gigante. Ele tem jogado muito mais no Grixis do que o... Antes que vocês perguntem, né? Quem não conhece direito o ambiente do Legacy, muito mais do que o Taziggur, porque ele, além de ser 5/5, ele é maior que o Taziggur, que é 4/5. Ele costuma mais, tudo bem, mas ele não é lendário. Então o Taziggur, sendo lendário, ele tem a desvantagem, porque no Legacy utilizam muito a Caracas, que é um land branco, que além disso ela tem a habilidade de voltar a lendária para a mão. Então o Grixis trazaria muito o jogo dele se você voltasse para a mão. E como raramente você tem 4 manas para fazer a habilidade do Taziggur, então não é tão vantajoso ter o Taziggur ao invés do Gurmag. O Gurmag é muito maior, apesar de ser uma mana a mais, mas você remove uma carta a mais do cemitério, não tem problema. Aqui o Demis tomou o dano do Peixão e do Token e está utilizando o Xamã para fazer mana e baixar o True Name Nemesis, ou Menezes, ou Peixe com Peixeira, como eu já falei. É o cara que tem mais apelidos que eu já vi. Porque vocês podem notar, ele está segurando ali uma peixeira mesmo, saindo da praia. E ele é um Merfolk. Joga bastante, obviamente, no deck do Merfolks. Ele com o Lord of Atlantis é o demônio, pois ele fica imbloqueável na maioria dos decks, pois o Legacy usa bastante ilha, né? Como vocês podem ver, todas as lentes da mesa aí são ilhas. E com o GT também ele fica o capiroto. Então o True Name também joga bastante no Stoneblade. Aqui na mão do Amaru podemos ver que tem um Electric, então ele bateu com o seu Token. E foi com o seu Token que o seu Gurmag foi bloqueado o Gurmag, então conseguiu ainda dar um de dano. Com esse Electric ele consegue atacar com o Token, pois se o Demis bloquear com o seu Xamã, ele consegue ainda dar um Electric ali no Xamã do Demis. O Gurmag foi bloqueado. Peixe foi bloqueado por Peixe. O Elemental passou. Demis já está com 7, está num range bem complicado. Antes ele estava numa vida muito boa, tanto que o Amaru que estava com um pouco mais de pressão. Ainda mais que tinha um Xamã na mesa, mas o Gurmag conseguiu virar bem esse jogo. Mesmo com o True Name do outro lado, esse Token vai passar, ou se ele bloquear com o Xamã, o Amaru pode me matar com o Electric e o Xamã dele. Ponder para o Demão. Tá bem em dúvida aqui. As opções estão ficando escassas, né? Eles estão com poucas cartas na mão também. O True Name raramente fica numa posição só de bloquear. Geralmente quando o True Name entra ele é quase o que dá o último preguinho, né, do caixão do oponente, porque ele é imbloqueável, já que ele tem proteção contra o jogador. Ele não pode ser encantado, alvo e nem bloqueado por nada que o jogador do oponente... O jogador nomeado, na verdade, que vai ser sempre seu oponente. Nada que o seu oponente controla. E ele pode bloquear infinito, né? Ele bloqueia qualquer criatura do oponente sem somar nenhum dano. Demon aqui no próprio turno fazendo 2 de dano com o Xamã. Interessante. Poderia optar em fazer depois. Né? Ele poderia, caso ele não jogasse em volta de Electric, ele bloquear o Token. Não sei por que ele resolveu fazer agora. Achei que até ele ia fazer para adicionar mana, mas não, foi para dar 2 de dano no Amaru. Demon dando aqui um Forked Bolt, um no Token e um no Amaru, então deve ser por isso. Mas ele poderia ter feito na segunda ordem, né? Porque se não desse certo esse Forked Bolt, talvez ele ia precisar desse Xamã para bloquear, mas enfim. Mas deu certo, o Forked Bolt matou o Elemental e 1 de dano foi no Amaru. 8/7 aqui o jogo. Xamã aproximou um pouco aqui a Race. Amaru não consegue bater. Nenhum dos dois usa Edito Diabólico, que seria uma opção muito boa para matar o True Name do oponente. Algumas versões do Grixis usam no side, que é aquela 2 manas, o jogador sacrifica uma criatura
Agora se o Amaro tivesse, ele poderia sacrificar esse True Name e acabar praticamente com o jogo. Deu um raio no Xamã do Demis. E o Demis está fazendo uma Gitaxian pagando azul, pois a vida agora tá escassa. Vendo na mão do Amaro 2 Daisies e um Electric. Uma mão quase de um Pauper, né? O Amaro tá jogando Pauper aqui, ele tá com Gurmag, um Electric e 2 Daisy. Só as lands que não condizem com Pauper, mas tudo bem. E esse True Name ali. Mas se você for ver, os cemitérios é quase tudo Pauper, né? High, Brainstorm, Gitaxian, um outro Gurmag, Ponder. Sempre quando eu vejo o Grixis Devil jogando, eu fico imaginando um dia fazer um Grixis Pauper que funcionasse, né? Claro que com Terramorph que complica. Falando em Pauper, mais um Ponder aqui pro Demão. Tentando achar aqui, se ele acha um Dismember, ele consegue virar o jogo. Que daí ele começa a bater com o seu próprio True Name. E o Amaro teria 3 turnos para isso, para morrer. Por enquanto o True Name aqui, o Menezes está em posição de defesa. Blocos infinitos do peixão. Demis passou. Não achou muita coisa. Amaro tá até fludado, tá com 5 das 6 lentes coloridas na mesa. Uma delas, se eu não me engano, não foi destruída pelo Wasteland, não teve Wasteland nessa partida ainda. Do lado do Demão, né? True Name do Amaro. Agora sim complica um pouco, pois ele força, se resolver, ele força ao Demis a atacar com seu True Name, né? Porque nenhum True Name consegue bloquear outro True Name. Em resposta, Demão tentando dar um raio no Amaro. Tá pensando aqui, tá... E a 5 é complicado porque ele pode tomar um ataque do True Name e outro raio, né? Tá dando um Daze aqui. Demis tem só uma mana sobrando com a Volcanic. Tomar esse raio é muito complicado porque ele vai a 5, então um raio no próximo turno ele morre, depois o True Name bate, ele vai daí a 2 e um raio acaba, né? Ou Forked Bolt. Demão dando Daze no Daze. Amaro tem outro Daze e um Electric ali na mão, que a gente sabe. Uma que a gente não sabe, eu acho que na real essa uma que a gente não sabia era o próprio True Name. Tá pagando aqui o Daze. Se o Demis pagar o Daze, simplesmente o Amaro dá outro Daze, então o Demis tem que ter mais um Daze para poder anular isso. Então no Spell Pierce não precisava, era só pagar o Daze. Mas... E o Daze aqui no raio, ele não deu no Spell Pierce, deu no raio. Então tá. Mesmo assim anulou, deu na mesma, né? O Spell Pierce podia só ter pagado um. Mas às vezes, como o campeonato foi longo, às vezes a pessoa já tá... Vai no automático, acaba sem querer dando o Spell Pierce no Daze. Não tomou 3. Agora é o turno do Demão, tentando achar de qualquer maneira. Agora ele achou o Dismember no peixão. Indo tomando 2 aqui, pois ele não tem mais mana preta. Ele teria pago se ele tivesse, pois esse 2 de vida faz uma falta agora, pois ele está no Bolt Range com True Name do outro lado. Atacou, empatou pontos de vida e limpou a mão fazendo Xamã. E vai. Se o Amaro não matar agora, o Amaro morre, pois ele toma o dano do True Name igual ao G1 e 2 de dano do Deathrite. O Amaro precisa de um raio. E ele achou o raio. Ou o Forked Bolt também recebia, mas achou, e então vamos pro G3 aqui. Esse jogo foi incrível. Tivemos ali a corrida, tivemos a trocação. O Dismember ali, o Demis achou meio tarde, mas conseguiu livrar do Gurmag, né? Não dá pra chamar de peixe porque tudo é peixe ali na mesa.
vamos para o G3, né? Ali o side out é as 4 forças, só relembrando, não mudaram para o G3 do side. E o Demis é a máquina de Mana Delver. No turno 1, Mana Delver, né? Demão do céu. Ele mesmo falou nesse campeonato que todos os Delvers dele fliparam no turno 2, então tá uma máquina de Delver esse Demão, né? A Mara aqui começou com Volcanic e Gitaxian. Baixou Volcanic, se caso tomasse um Daze, um possível Daze, ele teria mana para pagar, pois essa Gitaxian pode ser importante. Demão Muligou, né? Como a gente pode ver aqui, ele está revelando 4, que é um raio, um Brainstorm, Wasteland. E ele fez Mana Delver, então ele Muligou a 6. Mas mesmo assim uma mão muito boa. Mana Delver sempre é bom. Ainda mais que ele tem Brainstorm, ele consegue fazer o Delver flipar no próximo turno, de certeza. E Dismember aqui. Ele tomou 4, ele já ia tomar 3 do Delver, então pelo menos ele já se livrou. Claro que esse Dismember pode fazer falta depois, se um possível Gurmag entrar na mesa. Mas não vale a pena deixar o Delver flipar e ficar batendo, porque você também pode não conseguir mais matar o Delver. Com Dazes, Spell Pierces e outros anulas, o Grixis Delver às vezes não te deixa jogar e vai te locando com aquele Delver na mesa. Já apanhei muito pra Delverzinhos assim, que você vai subestimando, pensa que vai matar depois e não consegue mais matar. Quando você vê, morreu e sobrou aquele Delver desgraçado. Xamã e Wasteland na land do Amaro, que por sorte ainda tinha mais uma land, ele tem a Praia Inundada. Já perdi a conta de quantas praias inundadas a gente já viu nesse jogo. Buscou a sua Underground Sea fazendo Xamã. Mirror Match 100%, né? A mesa está exatamente igual. Claro que gastaram os diferentes recursos. Um já teve o Delver que morreu. Outro já gastou mais lentes, mas a mesa estava praticamente igual até agora. Quando de repente choveu na cabeça de um xamãzinho aí. Amaro pode optar em fazer a habilidade de Xamã, mas dá pra fazer no passe, não precisa fazer agora. A habilidade de drenar vida do Amaro. Demão ali no passe pode drenar vida, pode também utilizar essa mana para dar algum Spell Pierce. Stifle também. Ponder pro Amaro, resolveu. Se o Demão tivesse um Daze, eu acredito que ele desce, pois Amaro pode estar zicado, pois ele fez antes de baixar qualquer land. Mas às vezes é bom baixar o Ponder antes de baixar a land, para você ter mais opções de qual land baixar. Outro Underground e Peixão, removendo todas as suas cartas cemitério, são 6. Uma mana, Peixão. 6 cartinhas exiladas, claro, mas muito valor para um 5/5, né? Peixe zumbi. E no Pauper ele tem muita relevância por ser zumbi, pois ele não toma o removal do Mono Black, eu esqueci o nome agora, que destrói não zumbi, não vampiro e não lobisomem. Revelando aqui Brainstorm, Daze, Ponder e Xamã na mão do Amaro. A mão está muito boa. Consegue baixar todas com suas 2 Underground. Xamã, como ele é um Planalto de uma mana, como podemos chamar, né? Preta ou verde, dá pra baixar com Underground Sea ou Tropical Island. Demão fazendo seu segundo Delver. Passando, pois tem um 5/5 ali na frente. E no turno que ele fez o Gurmag, o Demão não fez o Xamã no passe, drenando vida, porque ele também tem um Gurmag na mão. Então ele não quer limpar o seu próprio cemitério, já que o Amaro deixou seu cemitério vazio. O Demão ele podia ter usado no próprio cemitério removendo um raio, né? Mas ele não optou nisso porque ele não queria diminuir seu cemitério. Então ele deixou de dar 2 de dano no Amaro para poder facilitar o seu próximo Gurmag, né? É uma das opções também de se fazer.
Pois uma carta no cemitério às vezes pode fazer falta e deixar um 5/5 para bloquear ainda mais. Que ele precisa muito desse 5/5, já que o Amaro já tem o dele. Então o Demon optou nessa de não remover sua carta do próprio cemitério. Claro que se o Amaro tivesse, como está agora, um Ponder no cemitério, o Demon no passe removeria, né? Para também dificultar o Gurmag do oponente. Por isso que aquela hora eu até falei, podia fazer no passe, mas ele fez no próprio turno para justamente evitar um Gurmag. Então isso explica porque que no G2 ele fez no próprio turno o Xamã, para o Gurmags do oponente não ter tanta facilidade de entrar. E falando no peixão, ele está batendo aqui, levando o Demis a 13 de vida já. E Electric ele no Delver. Uma mana, 1 de dano. Jogada mais clássica do Pauper Impossível. 1 mana, 1 Xamã. Agora no passe sim, o Xamã está trabalhando, removendo a Electric. O Amaro está a 10, mas ele tem na mesa uma grande vantagem. Ele tem além de uma land a mais, ele tem o Gurmag. Ponder para o Demis, utilizando a Underground Sea e não a Tropical, então se ele tiver um Gurmag vai ter que achar land e o Gurmag, pois não tem a mana preta. Mas ele também pode ter algum removal para o Xamã do oponente. Aí talvez ele vai ficar tomando 3, porque ele pode drenar 2 e o Gurmag bate 5. É uma situação bem complicada para o Demis aqui. Adicionando mana. Pensando ainda. Movendo aqui a praia inundada para adicionar mana. Dando Forked Bolt no Xamã do Amaro. Que resolveu. Ele está com 7 cartas no cemitério. Eu achei que ele tinha um Gurmag na mão, acho que naquela hora ele fez justamente para realmente, mas o próximo Gurmag dele facilitar, mas ele não tinha ainda. Enquanto isso, Amaro espancando, levando o Demon a 8. Brainstorm. Baixou a Fetch antes de fazer o Brainstorm. Possivelmente será um outro Brainstorm perfeito. Mais um Xamã. A situação está difícil demais aqui pro Demis. Tem um peixe do outro lado que ele não conseguiu tirar ainda. Talvez um True Name para tentar, que nem no G2, segurar o Gurmag, mas precisa de mais mana, ele está meio travado nas manas aqui. Apenas 2 ou 3 com o Xamã. Fazendo seu Brainstorm agora. É um jogo que cava até achar os recursos. Parece que as duas da mão são boas, ele nem optou em nenhuma das cartas da mão para botar no topo, botou 2 de volta do próprio Brainstorm e achou uma outra land, fazendo aquele Brainstorm completo que eu já tinha comentado. Agora buscou Tropical Island, está procurando mana verde. Poderia ter pego Underground Sea. Mana vermelha, raio no Xamã de novo. Tá limpando, matando os Xamãs aqui. Só que dessa vez o Amaro não vai deixar barato, tá dando Daisy. Forçando o Amaro. O Amaro forçando o Demis aqui a se travar as mana, pelo menos. Pagou. Resolveu. Então, pelo menos assim, ele sabe que pode jogar praticamente livre no próximo turno o Amaro, né? Não toma também Dismember no seu peixão. Se bem que tem o Xamã, né? Também adiciona mana. Então, tomou o dano e foi a 2. E depois ele poderia ter bloqueado, mas o Xamã era muito importante pra ele. O Amaro tinha um raio. E do mesmo jeito que terminou o G2, finalizou com um raio a partida. Como eu falei, é um deck tempo, né? Então às vezes você vai
dando dano com todos os seus recursos e consegue finalizar muito bem com a parte vermelha, que são os Forked Bolt, raios. Então galera, foi essa partida aqui. Teremos na final então o Alex Vermeister, o X, está de Buglevold, vai enfrentar então aqui o Almaro Albuquerque, que está de Grixis Delver. Vai ser uma partida incrível. E mais um recadinho importante, seja o nosso padrinho, acompanhe aqui no nosso site, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você quiser só ajudar com R$1, R$2, já está de ótimo tamanho, sério mesmo, já ajuda demais. Mas se você tiver interesse em algum dos brindes que tiverem ali nas opções das recompensas, é só clicar ali e nos apadrinhar, beleza? Eu esqueci de lembrar, mas o Amaro Albuquerque também é um dos padrinhos aí do canal, então valeu aí, Amaro. E ele foi campeão do Power Legacy desse último GP aí do sábado, jogando com esse mesmo deck, então o Amaro joga muito aí de Grixis. Parabéns aí pelo resultado no GP. Eu vou deixar um card aqui em cima se vocês não viram. E foi, por incrível que pareça, foi uma coincidência, foi um mirror também, foi Grixis contra Grixis na final desse sábado do Power Legacy lá no GP. Então, clica aí para vocês verem lá o meu diário de viagem do Grand Prix de São Paulo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais uma partida de Legacy. É um vídeo que dá bastante trabalho, então eu peço a vocês que compartilhem bastante aí com seus amigos. Dê os seus comentários aí, e se puderem também dê um joinha, que isso ajuda demais aí na divulgação do vídeo no YouTube. Se inscreva no canal se você não era inscrito, seja muito bem-vindo, né? E também divulguem bastante esse vídeo, pois vocês pedem bastante para fazer gameplays físicos e dá bastante trabalho, é um vídeo que não é fácil de fazer, eu faço com bastante carinho aqui. Então, que vem a próxima partida, que vai ser a grande final aí dessa etapa entre Buglevold e Grixis Delver. Um grande abraço galera e falou!